Olá, queridos irmãos, bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador continue com todos vocês. É com muita alegria que estamos aqui para mais uma aula da nossa escola dominical, o curso As Cartas Paulinas. Como todos sabem, todos que têm nos acompanhado, estamos ministrando um curso sobre as Cartas Paulinas e estamos na segunda carta aos Coríntios. E hoje o nosso foco estará nos capítulos 4 e 5 desta carta, da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Eu espero que você tenha lido, né, os capítulos 4 e 5, porque a gente aborda de forma mais... a gente vai comentando, né, os principais tópicos dos capítulos, né? Então, é muito importante que todos tenham lido, né? As aulas anteriores estão na nossa página no YouTube, e se você está pela primeira vez assistindo uma aula nossa, que através da nossa página do YouTube, você conheça mais o nosso trabalho, né? As aulas anteriores, outros cursos que foram ministradas, os nossos cultos, os cultos da Igreja Presbiteriana Unida de Vila Yolanda, estão todos lá gravados e você pode conferir. Inclusive, eu te convido a acompanhar agora, também no domingo às 19 horas, a série de sermões sobre as 7 igrejas do Apocalipse, né? E no dia de hoje abordaremos a terceira igreja de Apocalipse. Então você está convidado, né? O meu WhatsApp, 971966668. Vou repetir, 971966668, tá? Você, se quiser participar de um culto, de uma atividade nossa, você pode mandar um WhatsApp, se apresentar, a gente conversa um pouquinho, né? E aí você recebe o convite para participar do nosso culto e passa também, caso deseje, receber todo domingo, semanalmente, o link da nossa aula e qualquer outra programação que a gente esteja realizando, tá bom? Vamos à aula. Vamos à aula. Antes, uma oração. Feche os seus olhos, curve sua fronte. Santo e eterno Deus, nós te louvamos, Senhor, pelo teu amor, nós te louvamos, Senhor, pela tua fidelidade, nós te louvamos, Senhor, pela tua graça sobre nós. E pedimos agora, Senhor, que tu nos abençoe na ministração desta aula, a todos que estão conectados neste momento assistindo esta aula, que o Senhor esteja abençoando poderosamente, falando aos corações amorosa e poderosamente. Obrigado, Senhor, e dê um dia abençoado a todos que estão na tela do celular ou do computador agora acompanhando esta aula. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bom, queridos irmãos, então vamos projetar a nossa tela e vamos a mais uma aula. Bom, na última aula, nós falamos um pouquinho sobre vasos, né? Somos vasos com muita alegria. Deus confia em nós, né? Então, a gente entendeu na aula passada o sentido do vaso de barro, né? Muitas vezes a gente lê a questão do vaso de barro de forma muito depreciativa, né? E aí a gente pôde estudar. Como eu disse, se você não viu, tem a oportunidade de ver a aula passada aqui na nossa página do YouTube, né? Na nossa página do YouTube. Luciano 06NOV de Souza. Esse é o endereço para a nossa página. Bom, capítulos 4 e 5 da segunda carta de Paulo aos Coríntios.
Uma coisa que me chama a atenção, queridos irmãos, estudando Paulo, é que, inevitavelmente, nós concluímos que Paulo era, de fato, um homem muito inteligente, à frente do seu tempo. Exatamente. Era um homem à frente do seu tempo. Então, vários temas ele abordou nas suas cartas, temas em que ele desafiou o seu tempo. Ele era muito mais avançado do que o seu contexto indicava, né? Então, uma pessoa à frente do seu tempo, tá aí o resultado dele ter feito tanta diferença para o cristianismo, né? Nós estudamos no início desse curso das cartas paulinas, né, o impacto do apóstolo Paulo nas escrituras neotestamentárias, né? Então, quando a gente olha para as escrituras do Novo Testamento, Paulo praticamente, escreveu, contribuiu de forma magnífica, né? 1ª, 2ª Coríntios, Romanos, 1ª, 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Gálatas, Éfeso, né? Enfim, né? A gente Filipenses, né? Então a gente vai vendo aí a contribuição maravilhosa do apóstolo Paulo para o Novo Testamento. Bom, a inteligência de Paulo. A inteligência de Paulo, irmãos, não era algo que ele recebeu no momento em que ele se converteu lá no caminho para Damasco, conforme estudamos no curso de Atos dos Apóstolos. Os irmãos que acompanharam vão se lembrar. Então, quando Paulo estava a caminho de Damasco, para perseguir e até matar, se necessário fosse, aqueles que eram chamados de os do caminho, né? Os cristãos. Vale lembrar que o título cristão, ele era pejorativo na época de Paulo, né? Então, quando você chamava alguém de cristão, você tinha a intenção de ofendê-lo. A igreja mesmo, os próprios cristãos, de início, eles se identificavam como os do caminho, né? Os do caminho. Depois acabaram absorvendo esse título cristãos e seguiram em frente com esse título. Então, veja bem, quando Paulo se converteu, não é que Deus abriu a sua cabeça e jogou a inteligência que ele tinha nas cartas, que ele demonstra nas cartas lá, não, de forma alguma, mas toda a bagagem que Paulo tinha, nós já falamos sobre a vida de Paulo, sobre quem era Paulo, então eu não vou retomar esse assunto aqui, né? Mas Paulo, um homem que ele já vinha numa bagagem maravilhosa, muito inteligente, o que aconteceu? Tudo aquilo que ele tinha passou-se a ser usado a serviço de Deus. Então, quando você se converte, né, tudo que você aprendeu, toda a sua experiência, todo o seu conhecimento, se você tem faculdade, tudo aquilo que você acumulou, você vai direcionar e vai usar aquilo a serviço do Evangelho. Né? A serviço do Evangelho. E era o que Paulo fazia com toda o seu conhecimento. Então, nos capítulos 4 e 5, nós vamos ver um interessante jogo de palavras. Atribulados, sim. Angustiados, não. Então, vejam bem, Paulo reconhece, né, que as pessoas podem sim causar males aos cristãos. Porque se eu estou atribulado, é porque alguém está fazendo algo para que eu fique atribulado. Porém, angustiado não, né? Porque ele confiava no poder e na graça de Deus. Mas veja bem, então, esse jogo de palavras
Paulo vai mostrar o que para a gente? Ele vai mostrar que o cristão ele é passível, sim, de sofrimento, de perseguição, de dores, porém, há um Deus poderoso, né, que sustenta o cristão e faz com que tudo aquilo que causam contra nós não nos derrote. Então, aquilo que fazem contra o cristão não derrota o cristão. Não pode derrotar o cristão. Mas nós somos seres humanos. Então, atribulados, sim. Angustiados, não. Perplexos, sim. Né? A maldade, a violência com que Paulo foi abordado em algumas igrejas, em algumas cidades, né? O deixou perplexo, ele mesmo reconheceu isso, mas ele nunca desanimou. Perseguido, sim, ele foi perseguido, irmãos. Paulo precisou, quando estava num determinado lugar, ser descido pela janela dentro de um cesto. Paulo foi apedrejado, e não uma nem duas vezes, né? Então, perseguidos, sim. Abandonados, não. Então, isso tudo está no capítulo 4, tá? Capítulo 4 e capítulo 5, você leu, então você sabe bem o que eu estou falando agora. Perseguidos, sim. Abandonados, não. Olha que coisa maravilhosa. Então, se você, meu amado, minha amada, se você tem sido perseguido, perseguida no seu trabalho, na sua família, por alguma injustiça que estão cometendo com você, saiba, sim, nós cristãos podemos ser perseguidos, sim, mas abandonados, não, de forma alguma, porque o nosso Deus, o Deus que disse, ainda que tua mãe e teu pai te deixem, eu não te deixarei. Esse Deus não nos abandona nunca, como não abandonou a Paulo, mesmo nos momentos mais difíceis em que Paulo passou. Ele não estava abandonado e nunca se sentiu abandonado. Derrubados, sim. Destruídos, não. Aquilo que eu falei, por maiores que sejam os males que possam fazer contra a gente, por maiores que sejam as injustiças que possam fazer contra nós, derrubados, sim. Destruídos, não. O apóstolo Paulo, ele foi vítima de uma violência tão grande, quando ele passava perto da região de Éfeso, foram tão violentos com ele, que ele foi apedrejado de tal forma que ele foi dado como morto. O arrastaram para fora da cidade e o jogaram do lado de fora dos muros da cidade, como se ele já estivesse morto. Mas não, ele estava derrubado, mas destruído de forma alguma. No corpo, o morrer de Jesus para a vida em Jesus. Olha o que Paulo traz, né? Ele vai mostrar o quê? Que o corpo dele, no corpo dele estavam as marcas de Jesus. Mas, se o corpo dele, ele considerava-se morto para a vida em Cristo. Olha o comparativo, né? O morrer para viver em Cristo. Então, Paulo, ele já não estava apegado em demasia à vida terrena, como muitos de nós somos. Por que que nós sofremos na grande maioria das vezes? Não todas, nem todo mundo, não estou generalizando, mas se nós pegarmos, fizermos um levantamento de tudo que nos aflige, de tudo que tenta roubar a nossa paz, a raiz está no nosso apego a esta vida terrena e, pior, aos bens materiais.
Então, quanto mais somos apegados a esta vida terrena, que é passageira, quando muito, 90 e alguma coisa, chama a atenção da mídia quando alguém chega a 100 anos. E eu digo, o que são 100, 110, 120, 150 anos se comparados à eternidade a qual Deus tem preparada para nós? Né? Então, nós sofremos, nós ficamos angustiados, muitas vezes, porque nós temos um apego em demasia a esta vida terrena. Estou falando a começar em mim, irmãos. Não estou me excluindo, não. Um apego a esta vida terrena e aos bens materiais. Algo que Paulo foi trabalhando na vida dele, e ele foi desapegando. Ele entendia que a vida dele estava a serviço do evangelho. E se o que ele estava padecendo, ele padecia pelo evangelho. E se ele tivesse que morrer, o morrer para ele era lucro, porque no corpo o morrer de Jesus para a vida em Jesus. Tá? Então, lembra da aula retrasada? Daquele vídeo que eu coloquei do trecho do filme de Star Wars lá, do treinamento para se tornar um Jedi, né? E eu fiz, guardadas as devidas proporções, um paralelo muito parecido com a nossa realidade, né? Nós precisamos passar por um treinamento de desapego, um treinamento, né, de buscar mais as coisas espirituais, um treinamento para olhar aquilo que os olhos não veem e não se prender tanto ao que os olhos veem, né? É um treinamento que se faz com palavra e oração, né? E sempre ouvindo pessoas mais experientes, aconselhamento pastoral, né? É isso, irmãos. É um processo. A igreja de Cristo hoje, no século atual, no momento atual, é uma igreja muito presa aos bens materiais. A bênção de Deus, toda a bênção de Deus, ela se materializa única e exclusivamente em bens materiais. Nós precisamos rever isso, porque isso vai contraria, e eu não digo nem contraria, confronta aquilo que Paulo está tentando nos ensinar. Desgaste exterior, renovação interior, né? Então, enquanto o nosso corpo exterior, o homem exterior, se desgasta pelas afrontas, se desgasta pelas perseguições, se desgasta, no caso de Paulo, pelos açoites, pelos apedrejamentos, né? Pela idade, pelo tempo, o nosso homem interior, ele se renova. Era isso que Paulo estava tentando mostrar. Porque o que acontece, irmãos? Eu vou retomar aqui algo que eu já falei em algumas aulas. Paulo, ele tinha, por alguns grupos em Corinto, como eu lembro que eu falei da rebelião contra Paulo, tudo isso está na aula passada, eu não vou repetir, mas o que acontece? Paulo, ele era muito questionado, o seu apostolado era questionado, porque as pessoas diziam que uma pessoa abençoada, um servo, um apóstolo de Deus, não deveria passar pelos sofrimentos que Paulo passava, ó. E aí Paulo, então, ele está usando esse jogo de palavras para mostrar que o sofrimento do tempo presente o prepara para o tempo por vir. Então, ele não se importa com o sofrimento, com o desgaste do exterior do seu corpo, se morrer, né? Com a tribulação, com a perseguição.
Nada disso importava para Paulo, pois ele atingiu um grau de espiritualidade, não é religiosidade. Porque religiosidade é treino. Nós somos treinados, né? Me expressei mal, né? Nós somos preparados ou treinados para sermos religiosos, mas não somos treinados e preparados para sermos espirituais. Uma coisa é ser religioso, outra coisa é ser espiritual. Paulo não era religioso. Paulo era espiritual. E na sua espiritualidade, ele cumpria alguns rituais da sua religião. Então, veja bem, na nossa espiritualidade, nós cumprimos alguns ritos da nossa religião. E aí sim, nós damos sentido aos ritos da religião pela nossa espiritualidade. Então, é a nossa espiritualidade que dá sentido aos ritos da religião. Não são os ritos da religião que vão dar sentido à nossa espiritualidade. Então, nós precisamos resgatar isso, voltar a preparar as pessoas nas igrejas, nas comunidades, não para serem religiosas, mas para serem espirituais. O desgaste exterior, a renovação interior. Leve e momentânea tribulação, pesada e eterna glória. Olha o que Paulo está dizendo, que todo o seu sofrimento, que a igreja de Corinto conhecia, que as pessoas sabiam que ele passava, ele está dizendo que diante da glória de Deus, diante daquilo que Deus tem preparado, ela se torna leve e momentânea. Então, o seu sofrimento, meu querido, minha querida, o meu sofrimento, o nosso sofrimento, ele é leve e momentâneo. A nossa tribulação é leve e momentânea quando olhamos para a pesada e eterna glória de Deus que nos está preparada. É isso que nos falta. Nós olhamos muito para o hoje, para o agora, para esta vida terrena e não olhamos para a glória futura que nos está separada, que nos está preparada, porque quando entendermos, quando compreendermos, quando formos espirituais e olharmos a vida com os olhos espirituais, perceberemos que por maiores que sejam as tribulações, não se comparam ao que está preparado àqueles que creem no Filho de Deus, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, a minha tribulação neste momento, nesta vida, ela se torna, quando eu sou espiritual, ela se torna leve e momentânea. Coisa maravilhosa, irmãos. Coisa linda, irmãos. Você que agora está ouvindo esta aula e está passando por tribulação, eu vou te fazer um convite. Desenvolva a sua espiritualidade. Você vai ver como Paulo viu que a sua tribulação se tornou leve e momentânea ante
a glória maravilhosa de Deus. E olha, aos olhos humanos, a tribulação de Paulo não tinha nada de leve e nem foi momentânea, mas isso aos olhos carnais e não aos olhos espirituais. Temporalidade do que se vê. Aquilo que eu vejo é temporário, é corruptível, não se compara à eternidade do que não se vê. E aí ele está falando a partir da perspectiva carnal. Por quê? Os carnais, eles se prendem ao que eles veem. E o que se vê é temporário. Vai passar. Quanto aos espirituais, eles se prendem ao que não se vê e é eterno. Então, aquilo que não se vê é eterno. Aquilo que se vê é passageiro. Então, o carnal, ele é passageiro, porque ele está preso a coisas passageiras. E às vezes você pode estar há anos, décadas, frequentando uma igreja e ainda ser carnal. Não é a religião que te faz espiritual. Casa terrestre, frágil. Edifício de Deus é eterno. Então, com isso, a gente percebe essas contraposições que Paulo faz nos capítulos 4 e 5, para dizer àqueles que duvidavam do seu apostolado por conta do que ele sofria, do que ele enfrentava. Então, ele mostra nesta contraposição de palavras, neste jogo de palavras, ele mostra o que realmente importa. Aí no capítulo 4, verso 4, ele diz: é um ponto muito importante, teológico, que eu quero tratar agora. Nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Olha só. O Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes. Porque o evangelho estava sendo anunciado. Muitos creram. Mas muitos não creram. Rejeitaram a mensagem de Cristo. Rejeitaram a mensagem do evangelho. Rejeitaram o convite de Deus. O pregador falhou? A mensagem não foi eficaz? Nada disso. Olha como que Paulo explica isso. O Deus deste mundo cegou o entendimento dos crentes. Quem é o Deus deste mundo? Aquele que foi lançado na terra e governa entre os pecadores. Satanás. Satanás é o Deus deste mundo. É o Deus do mundo que se vê. É o Deus do mundo temporário. É o Deus do mundo que se corrompe. E é o Deus do mundo que muitos crentes ainda estão presos, porque não desenvolveram a sua espiritualidade. Aquele que cega o entendimento dos descrentes. Olha só, o Deus deste mundo. Aquele que mantém os perdidos em trevas. Então, portanto, queridos irmãos, o que nós vemos é que aqueles que acusavam Paulo, que negavam a mensagem de Paulo, eles estavam
cegados ou cegos pelo Deus deste mundo. Eles foram cegados pelo Deus deste mundo. Então, não ameis o mundo e nem o que nele há. Palavras do apóstolo João em sua carta. Por quê? Este mundo, apesar de ter sido criado por Deus, Satanás tem sido o Deus deste mundo. E por quê? Por conta do pecado. O pecado foi a porta pela qual Satanás passou a ser o Deus deste mundo, o Deus dos pecadores. Mas, pastor, a palavra fala que todos nós somos pecadores. Sim, amados irmãos, todos nós somos pecadores. Porém, somos pecadores arrependidos, que cremos no sangue de Cristo, que aceitamos o senhorio de Cristo, que entregamos nossa vida para Cristo. Então somos remidos. Isto quer dizer o quê? Que o pecado não tem poder sobre nós, porque não vivemos na prática do pecado. Somos sim pecadores, mas arrependidos e confiamos na graça. Quando eu digo aqui, aquele que foi lançado na terra e governa entre os pecadores, eu digo os descrentes, aqueles que não creem. Então, nós podemos até fazer uma correção aqui, ó, trocar a palavra pecador por descrentes. Né? Por descrentes. Essa é a realidade. Né? Então, há um Deus com D minúsculo, claro, né? Sem sombra de dúvida. Um Deus com D minúsculo, que é Satanás. Satanás, que reina neste mundo. Como ele disse para Jesus, lá na tentação, ele mostrou os reinos e a riqueza e disse, olha, tudo isto é meu, se quiseres, te darei, se prostrado diante de mim, me adorares. Né? E tem muita gente, eu vou dizer com dor no coração, mas tem muita gente em igreja que está adorando este Deus aqui, ó. Tá? O Deus deste mundo, o Deus deste tempo presente, que é Satanás. Então, Satanás tem mais adoradores do que pensamos. E aí nós entramos num ponto teológico muito interessante. Quem se perde, não se perde porque os pregadores falharam ou porque a mensagem não foi eficaz. Se perde porque escolheram adorar o Deus deste mundo. E, queridos irmãos, nós precisamos ter muito cuidado e vigiar, porque muitos talvez são seja mágica. Chamados. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Desculpa, irmãos, aqui eu estou falando aqui e o
o Google aqui do meu celular captou a minha voz aqui, porque eu estou marcando o tempo da aula, e aí ele vê essa interferência aqui, tá? Desculpem. Mas, enfim, muitos são chamados, poucos escolhidos. Por quê? É a parábola da semente, é a parábola do jovem rico que procura Jesus. As pessoas, amados irmãos, quando elas percebem ou elas entendem que para servir a Deus é necessário aqui, ó, presta atenção nessa palavra, renúncia de muitas coisas, ou, como eu disse no início da aula, desapegar, né? Eu lembro da propaganda da OLX, desapegar. As pessoas estão tão apegadas que elas não conseguem. E aí elas continuam presas ao Deus deste mundo, cegas para o entendimento. Que entendimento? O entendimento do evangelho da glória de Cristo. Conseguiram entender aqui por que eu destaquei este versículo como um dos pontos importantes, né? Além, claro, de todo o jogo de palavras que falamos anteriormente, né? Mas agora alguns pontos. Né? Então, o que aconteceu? E eu vou dizer a vocês o que aconteceu. Satanás, a Bíblia fala o quê, né? Vamos lá. A parábola do joio e do trigo. O homem foi lá e semeou o trigo. Aí Jesus conta que o inimigo à noite veio e semeou o joio. E aí, o joio e o trigo cresceram juntos. E o joio e o trigo, como a gente já viu, quem é da nossa igreja, né, viu lá que o Celso mandou um vídeo, acho que foi o Celso, um vídeo muito interessante sobre o joio e o trigo, que você põe um do lado do outro, eles são muito parecidos. É na hora que você destrói, né, que você amassa, é que aí você vê o que realmente a semente do trigo e você vê que o joio não tem nada. Pastor, o que a parábola do joio e do trigo tem a ver com tudo isso que o senhor está falando? Eu vou dizer. Eu vou dizer porque tem a ver com isso aqui, ó. O Deus deste mundo cegou o entendimento. O que aconteceu? Satanás semeou, né? A parábola que Jesus contou não é outra coisa senão uma forma de contar isso que eu estou falando agora. Satanás semeou entre os crentes, entre as igrejas, um falso evangelho. Um falso evangelho. E agora? Um falso evangelho. E neste falso evangelho, existem também falsos profetas. O evangelho lindo, né? Uma mensagem maravilhosa, mas que tem mantido os cristãos cegos. Satanás está atuando, irmãos. Satanás está agindo, queridos. Satanás não está adormecido, não. Satanás está mais ativo do que você pensa. E ele trabalha para manter as pessoas cegas
quanto ao entendimento, mantendo os descrentes. Mas os descrentes estão na igreja? Estão, muitos estão na igreja. Muitos estão na igreja. O Deus deste mundo cegou. E por que eu digo os descrentes estão na igreja? Pastor, por quê? O senhor está julgando? Não, não estou julgando ninguém. Eu estou dando uma aula. Eu estou analisando e chegando com vocês a conclusões. Sabe onde estavam os inimigos de Paulo lá em Corinto? Na igreja de Corinto. Sabe onde estavam os perseguidores de Paulo em Corinto? Na igreja de Corinto. Sabe onde estavam as pessoas que tentavam desqualificar a mensagem de Paulo? Na igreja de Corinto. Sabem onde estavam as pessoas que armaram uma rebelião contra Paulo, conforme eu falei há 2 aulas? Na igreja de Corinto. Então, aqui no contexto de Corinto, os principais adversários de Paulo estavam dentro da própria igreja, porque não aceitavam o evangelho que Paulo pregava, mas corriam atrás de outros evangelhos, a ponto de Paulo chegar a dizer: seja anátema, isto é, maldito, ainda que um anjo do céu venha e pregue a vocês um evangelho diferente do que eu tenho pregado, seja anátema este anjo. Os grandes adversários de Paulo eram crentes descrentes. Eram crentes cegos, que estavam cegos pela ação do Deus deste mundo, como o próprio Paulo aborda. E não é diferente hoje. Tá? Não é diferente hoje. O joio foi semeado. O evangelho da futilidade. O evangelho da facilidade. O evangelho do caminho largo e espaçoso. Paulo, eu diria, né? Como dizem, né? Sofreu, comeu o pão que o diabo amassou, né? É o que diriam hoje. Não, ele não comeu o pão que o diabo amassou, não. Paulo comeu dos melhores banquetes espirituais de Deus que o próprio Deus serviu a ele. Paulo não comeu o pão que o diabo amassou, não. Paulo comeu os melhores banquetes espirituais que Deus deu a ele. Bom? Então, queridos irmãos, nós vamos ficar por aqui hoje, né? E vamos continuar no domingo que vem, capítulos 4 e 5, abordando alguns aspectos teológicos importantes, tá? Então, um deles foi, né, esse. Além ali do jogo de palavras de Paulo, quando ele vai contra-argumentar contra os que da igreja questionavam o seu apostolado devido aos sofrimentos, tipo, não sei não, hein? Como que um apóstolo pode passar por tudo isso que Paulo passa? Será que Deus é com ele mesmo? Né?
Portanto, queridos irmãos, Paulo, ele dá a resposta. E aí ele explica que muitos estão cegos pelo Deus deste mundo. Desenvolva a sua espiritualidade, tá? Desenvolvamos a nossa espiritualidade. No videozinho da aula retrasada, né? Enquanto ali o vídeo falava do caminho para se tornar um Jedi, através desses estudos, nós buscamos o caminho, não para sermos Jedi, porque isso é ficção científica, mas para sermos espirituais. Essa foi a aula de hoje. Eu espero que você tenha aproveitado ao máximo aquilo que, com amor, com dedicação, a gente preparou para a igreja, preparou para você que está assistindo este vídeo. Desenvolvamos a nossa espiritualidade para enxergarmos o que o mundo não enxerga, para vivermos em função não do hoje e do agora, mas do amanhã de Deus. Fiquemos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.